Boa tarde, bem-vindos a mais uma Conversa Verde. Hoje vamos conhecer um movimento que luta pela qualidade ambiental do Rio Douro e dos seus afluentes, o MOVE Rio Douro. Catarina Miranda, deste novo movimento, vai falar connosco sobre os problemas que estão a afetar as águas nesta conversa. Catarina, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gostava de começar por lhe perguntar porque é que sentiu necessidade de criar este movimento. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer pelo convite em nome do Movimento Rio Douro, que represento neste momento, e também em nome da organização à qual pertenço, o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, o GEOTA, que impulsionou a constituição deste Movimento Rio Douro. Então, este movimento foi criado em maio de 2021, mas tem toda uma história prévia. A necessidade de criar um movimento foi sentida nos últimos anos por entidades como o GEOTA, a Inducar e outros grupos e entidades nacionais e internacionais que trabalhavam juntas num projeto liderado pelo GEOTA, que era realizado no Douro, um projeto multidisciplinar, e que envolvia cientistas, ambientalistas, conservacionistas e também especialistas na área jurídica e da participação pública. O objetivo desse projeto era conhecer os problemas dos rios na bacia do Douro. Nessa altura não havia informação ecológica sobre o Rio Douro e era nisso que estávamos a trabalhar. O governo não fazia monitorização suficiente, não se monitorizavam as questões dos sedimentos que ficam, por exemplo, com as barragens impossibilitados de se deslocar aos longos dos rios devido às inúmeras barreiras, e desconheciam-se muitos habitats e não se sabia ao certo o número de barreiras. Então foi um bocadinho esse trabalho que juntou as organizações e que nos levou a pensar a necessidade de constituir um movimento deste tipo para o Rio Douro. É o primeiro. O Douro é uma bacia internacional, portanto dividida entre Portugal e Espanha. Não existia nenhum movimento de cidadania em defesa da bacia, apesar de esta sofrer imensos problemas ambientais. Não é só o Douro que é ameaçado, nós sabemos que os rios são dos ecossistemas mais ameaçados a nível global e são ameaçados de diversas formas, não só pela poluição de diversas origens, mas também pela degradação do ecossistema, incluindo não só o leito dos rios, mas também as próprias matas nas margens dos rios, a introdução de espécies invasoras, os diversos empreendimentos que vamos construindo com a finalidade de regularização de caudais, de obtenção de energia hidroelétrica, de regadio. E então todos estes problemas, conjuntamente com o que sabemos que nós necessitamos e dependemos dos rios, não só como fonte de água, e quando digo água não me refiro só à água para bebermos, mas todos os produtos que usamos no dia-a-dia dependem da água, desde os cosméticos até aos eletrónicos, até à roupa que vestimos. E os rios são também serviços de ecossistemas que ajudam a mitigar os efeitos das alterações climáticas. A Catarina falou de uma questão que por acaso está relacionada também com as alterações climáticas, tem a ver com a erosão costeira, que no caso do Douro pode ser um problema ainda mais grave, porque lá está, os sedimentos de que falava não passam até à costa e, portanto, a reposição das areias não é feita. Mas que outros problemas em concreto é que a bacia hidrográfica do Douro tem neste momento? Quais são as maiores ameaças à bacia? Então, a bacia do Douro sofre, em geral, todos estes problemas que referi. Em específico, podemos referir algumas coisas, podemos referir as hectares, nós temos inúmeras hectares, estações de tratamento de águas residuais. Por exemplo, no estuário do Douro nós temos 8 hectares a drenarem para o estuário
E os níveis de poluição fecal no rio são imensos, são completamente inadmissíveis para uma das principais cidades de um país desenvolvido. Para além disso, outros problemas em concreto no Douro, a urbanização desordenada, as grandes barragens que existem desde a nascente. Temos uma primeira barragem a 30 km da nascente, em Espanha, no centro de Espanha, e continuam até à Foz, a 21 km da Foz. Recentemente, desceu um bocadinho a pressão para a construção de novas barragens hidroelétricas, mas temos agora uma grande pressão para a construção de barragens muito fomentado pelo governo, que infelizmente tem promovido. Eu perdia. Disse que já não havia pressão para as barragens, para as hidroelétricas. Qual é a pressão que existe neste momento? Neste momento, a pressão que existe, a maior pressão que existe é para as barragens hidroagrícolas, portanto, para fins de regadio, e que fomenta uma estratégia de agricultura bastante intensiva, fomenta modos intensivos de produção agrícola e não as práticas mais sustentáveis. O regadio não só usa água preciosa, temos mais de 70% da água a nível nacional que vai para a agricultura, mas também introduz uma quantidade absurda de agroquímicos que acabam por ser essenciais a estes modos de agricultura e que ficam introduzidos nos nossos solos. Falou no início da ZETAR. Qual é o problema da ZETAR? Elas não estão a funcionar? Sim, nós temos, por exemplo, focado bastante na questão da qualidade da água no Rio Tinto, conjuntamente com o movimento de defesa do Rio Tinto, que é um dos participantes no movimento Rio Douro. Este movimento tem repetidamente alertado para a existência de águas altamente eutrofizadas junto ao novo interceptor do Rio Tinto, no Rio Douro, junto à Ponte do Freixo. As entidades responsáveis, como a Agência Portuguesa do Ambiente, as câmaras de Gondomar e do Porto e as águas do Porto e de Gondomar, têm-se infelizmente remetido ao silêncio e a sua inação acaba por fazer com que sejam cúmplices de uma agressão ambiental. Mas qual é a origem? Onde é que é essa eutrofização das águas? A eutrofização das águas deve-se à existência de águas que são paradas, que acumulam muita matéria orgânica e muitos sedimentos em suspensão e que fazem com que a vida fique mais difícil para a biodiversidade. Existe falta de luz, existe falta de oxigênio e as espécies acabam por não conseguir sobreviver. Então é realmente necessário trabalhar no sentido de limitar as descargas de ETAR nos meios hídricos, não só no Rio Tinto, que é o caso particular que eu estou a referir, mas ao longo da bacia. Não resolveria as ETAR terem tratamento secundário e terciário também? Sim, isso é uma parte da medida e são questões de gestão que realmente têm que ser abordadas pelas agências competentes, mas que estão a ser um bocadinho descuradas. A verdade é que nós temos praias que poderiam perfeitamente ser adequadas para banhos nesta região e que têm problemas grandes.
Disse que não tem havido resposta por parte das instituições, portanto, não tem nenhuma garantia de que alguma coisa vai mudar nos próximos tempos. O movimento pretende continuar a exercer pressão nestas questões. Ainda agora nós fizemos a primeira apresentação pública do movimento. Esta apresentação pública foi feita no Porto, exatamente nas margens do Rio Tinto, e o principal objetivo foi realmente não deixar passar esta situação do Rio Tinto despercebida, chamar a atenção ao público e aos decisores. Foi no dia 26 de junho, portanto no sábado passado, foi percorrido com diversas pessoas uma extensão de cerca de 5 km à margens do rio, e a caminhada foi feita ao longo do Rio Tinto até ao Rio Douro. Foi um percurso de cerca de 5 km, em que durante o percurso se falou sobre a experiência do movimento em defesa do Rio Tinto, pelo Paulo Silva. Falou-se na importância da recuperação das margens com o Pedro Teiga, e a caminhada acabou perto de Ribeira do Frade, junto ao Rio Douro, enfim, todo este passeio foi não só a primeira apresentação do movimento Rio Douro, mas também uma tentativa de chamar mais uma vez a atenção para esta questão importantíssima do Rio Tinto. Há alguma coisa que a sociedade civil possa fazer, ou temos mesmo apenas de pressionar as instituições para que ajam neste caso? Eu penso que nós podemos agir de diversas formas. Uma das formas é realmente o associativismo. Quem tiver interesse juntar-se a movimentos como este, em defesa do ambiente. Outras ações que podemos fazer são realmente a pressão política, e muito importante é o pensarmos que isto é algo que não depende só dos outros, depende só de nós, depende também de nós, depende dos nossos comportamentos. Nesse sentido, é importante participarmos em processos participativos, é importante estarmos atentos aos projetos que estão a ser feitos, e é muito importante repensarmos as nossas relações com os rios. No fundo, um dos objetivos do movimento Rio Douro é também fazer. Nós somos um conjunto de associações, mas também de indivíduos privados, que pretendem juntar-se com a sociedade civil, com o público em geral, com o meio académico, com os decisores políticos, com os stakeholders, para todos juntos conseguirmos proteger os nossos rios. E isso às vezes passa pelo rio que está perto da casa de cada um, e em que conseguimos fazer algumas ações práticas de proteção. Aquela máxima de agir localmente para ter um impacto global. Falou na recuperação das margens. O que é que são recuperação de margens? Como é que isto se faz? Então, quando nós destruímos os nossos rios, seja com empreendimentos como barragens, ou com outro tipo de ações, um dos efeitos mais importantes é a destruição das margens. O ecossistema ripícola não é só o leito do rio, envolve também aquelas margens que são importantíssimas para todo o funcionamento do ecossistema. Nesse sentido,
é importantíssimo renaturalizar, tentar fazer a renaturalização das margens, que muitas vezes estão destruídas, muitas vezes construímos em cima das margens, acabando por prejudicar o serviço de ecossistema, e atenção que isto vai ter efeitos para nós, porque a ação que fazemos nesses locais é uma ação que depois vai ter consequências em termos da mitigação de alterações climáticas e de resiliência aos ciclos da natureza. Então, essa questão da renaturalização e recuperação das margens e de evitar mais destruição das margens é realmente um dos pontos importantes em que o movimento também irá atuar. Que valores naturais é que estão em causa no Rio Douro e nos seus afluentes? Quais são os principais valores naturais? A bacia hidrográfica do Douro é a maior bacia da Península Ibérica. Esta bacia tem mais de 100, tem cerca de 20 mil quilómetros em Portugal e cerca de 80 mil quilómetros quadrados em Espanha, e tem uma extensão de cerca de 900 quilómetros, por isso é uma coisa bastante grande e integrada, não é? Em Portugal nós temos 57 grandes barragens que têm impactos devastadores nos nossos ecossistemas, e para explicar um bocadinho estes efeitos das barragens, é importante falar também na importância dos rios em estado natural. Os rios são o que nós chamamos, os rios em estado natural são o que nós chamamos serviços de ecossistema, e têm várias funções. Tem a função de purificar a água, tem a função de transporte de sedimento, são as bases de cadeias alimentares muito importantes para a nossa biodiversidade. Imagino, por exemplo, que há espécies de aves, de mamíferos, de peixes, que se alimentam de larvas de insetos que existem nesses rios naturais. A partir do momento em que nós construímos uma barragem, deixam de haver essas larvas que dependem do habitat natural e vão afetar todas essas espécies de aves, mamíferos, peixes que se alimentam preferencialmente das larvas, e por aí vai no ciclo da cadeia alimentar afetar grandemente a biodiversidade. Basicamente, ao construir uma barragem, nós fazemos com que os ecossistemas fiquem muito mais simples. Os rios também retêm e transportam oxigênio. Uma grande função dos rios é exatamente essa, e são verdadeiros corredores, não só para nós, que podemos navegar pelos rios ou por alguns rios, mas também para a fauna que os habita e os atravessa. E pronto, entretanto, diga. Há valores ambientais distintos que às vezes chocam. Este é um debate um pouco complexo de fazer, até dentro do próprio movimento ambientalista. Como é que se concilia a necessidade de descarbonizar a economia, de aumentar a fatia de energias renováveis, com a questão das barragens serem também um problema para a biodiversidade? Como é que se conciliam estes dois valores? Necessidade de combater as alterações climáticas através, portanto, de uma aposta nas renováveis, em energias que não emitam gases com efeito de estufa, com a necessidade de proteger os nossos ecossistemas, coisa que as barragens, como bem sabemos, são uma barreira. É essa a proteção. Sim. Então, nós temos realmente esta distinção. Primeiro que tudo, queremos usar energias que não contribuam para o efeito de estufa e vamos parar às energias renováveis, mas há um pouco a falácia de que todas as energias renováveis são limpas, e isso não é bem assim, e nomeadamente em relação às barragens, são uma das energias renováveis que tem mais impactos
a nível ambiental, embora seja renovável. Enfim, a solução pode ser diferente dependendo do problema que nós enfrentamos. Se for uma barragem para fins hidroelétricos, nós pensamos que a melhor estratégia será, e tendo em conta que as últimas barragens que foram construídas no programa de hidroelétricas já eram barragens que iam ter uma contribuição muito baixa em termos estratégicos e mesmo em termos económicos, a melhor estratégia seria realmente investir na eficiência energética, ou seja, em gastar menos energia. As casas portuguesas não estão minimamente em condições de eficiência energética, é algo que deveria ser promovido e que iria causar uma diferença muito grande nas nossas contas de energia e nas nossas necessidades energéticas. Isto em relação às hidroelétricas. Em relação às barragens para fins hidroagrícolas, nós vemos que neste momento está a haver uma pressão muito grande para que Portugal construa cada vez mais regadio, dependente de formas de agricultura, monocultura extremamente intensivas e também agressivas para a biodiversidade, e isso é outro problema. Esse poderia ser resolvido em considerar, em vez de construção de novas barragens para regadio, num país que já usa mais de 70% da água para a agricultura, poderia pensar em investir em sistemas agrícolas mais dentro da agroecologia, sistemas mais sustentáveis e mais adequados à nossa localização geográfica. Outra questão que nós temos é que nós temos 8.000 barreiras em Portugal, e quando falo em barreiras não falo só em grandes barragens, falo em coisas de dimensões bastante menores, e muitas dessas barreiras, estima-se que 25% destas barreiras estejam obsoletas, ou seja, neste momento não servem para nada. E é muito importante, os outros países da Europa e do mundo estão a investir nisto, na remoção de barragens, e Portugal ainda precisa de começar a seguir esse caminho. Isto é um grande objetivo, não só do movimento Rio Douro, mas também do GEOTA, é fazer pressão para que nós comecemos a remover barreiras que já não são necessárias, que já não são utilizadas hoje em dia e que continuam a ter impactos muito importantes, nomeadamente na conectividade fluvial de espécies migradoras e nos outros problemas que eu já fui focando. Então, diria que essas são três estratégias a seguir. 3 estratégias alternativas. Está otimista em relação ao futuro da bacia hidrográfica do Douro? Eu penso que estamos no bom caminho, penso que ao criarmos este movimento que realmente procura juntar associações, académicos, a população, os atores, os decisores, eu penso que vamos conseguir prosseguir em muitas frentes e ajudar um bocadinho na mitigação dos efeitos destrutivos que já se têm vindo a sentir na bacia do Douro. Muito bem. Obrigado, Catarina. Boa sorte para este movimento que acabou de nascer, o mês passado, na verdade, e boa sorte para o Rio Douro. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E obrigado por ter estado desse lado, e até para a semana para mais uma Conversa Verde.